aquele que lê as palavras dessa profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Se vocês prestarem atenção, tem uma parte aqui que é simples, mas ao mesmo tempo ela é de grande valor. Ele está fazendo diferenciação entre dois grupos: o grupo que lê e o grupo que ouve. Por quê? Porque nem todo mundo nessa época sabia ler, né? O domínio da leitura na época de Cristo, na época dos apóstolos, do Império Romano, não eram todos que tinham esse acesso à alfabetização. E por isso que nem todos conseguiam ter acesso ao que estava escrito. Então, era sempre necessário as pessoas que estivessem ali com condições de ler. Antes dos discípulos, apóstolos, a gente vai lembrar que tinha sinagoga, onde haviam ali as pessoas. Só tomou banho, não? Pode ser, ó. E a gente vai lembrar que eram pessoas específicas, os rabinos, por aí, que ficavam na sinagoga, porque o povo em si não tinha acesso à leitura. Então aqui esse escrito está em Apocalipse, João está dizendo aos que leem e aos que ouvem. Ele faz a separação porque vai ter um grupo capacitado para poder ler, e vai ter aquele grupo que não tem essa capacidade, mas vai estar ouvindo. Quer dizer, ambos estarão participando do aprendizado da palavra de Deus. E aí ele fala que felizes, muito felizes são esses que estão tendo acesso à palavra de Deus. E por que eu quis começar com esse versículo? Porque nos dias de hoje, nem todo mundo também é alfabetizado. Na verdade, no Brasil, quando a gente vai fazer a pesquisa séria, os que fazem a pesquisa séria, fala que a esmagadora maioria é semi-alfabetizado. E uma outra, dentro desse grupo há uma outra maioria que é chamado de alfabetizados, quem lembra? Funcional. Isto é, sabe assinar seu nome, sabe ler uma outra coisa, mas não são alfabetizados mesmo. E quando a gente vai estudar a Bíblia, ela, querendo ou não, ela é de uma complexidade muito grande. E eu quero ir bem devagarzinho para vocês entenderem. Uma coisa é a gente alcançar a salvação. Isso não precisa de nenhuma escolaridade. Isso precisa tão somente ouvir a verdade que liberta e crer que Jesus Cristo é o Senhor. Amém, amados? Então, por isso que tem os que leem e tem os que ouvem. Ouviu que Jesus é o Senhor, creu, diz a palavra do Senhor, que já estamos salvos. Agora, essa caminhada do entendimento, do crescimento, sempre vai ter que ter a necessidade daqueles que conseguem mergulhar mais, para poder abençoar aqueles que não conseguem mergulhar tanto. E aí eu quero fazer algumas perguntas para eu ter uma ideia de como, nós caminhamos. Quem sabe em quantos anos de Gênesis, Apocalipse, a história que perpassa esse tempo todo, quantos anos tem de Bíblia, tem de escritura de história bíblica? Quem mais? Eu vou começar então de trás para frente. Foram 40 homens que escreveram a Bíblia. Mas a história bíblica que a gente tem aqui são 1.500 anos de história. 1.500 anos de história com pessoas do norte, do sul. Quem aqui tem mais tempo de Nova Brasília? Daqui, de Cachoeiro. Quem tem mais tempo de Cachoeiro aqui? Nasceu em Cachoeiro. Então, esse lugar aqui é o mesmo de quando você era criança? Mudou só o local ou... Pá, então não valeu. Então, é a mesma coisa de quando tu era criança. É só em moradia, como também o costume também mudou. Mudou tudo. Agora tu imagina 1.500 anos. Como a cultura ela foi sendo modificada. E principalmente quando tu está falando de culturas que elas se encontram com outras
culturas. Quando a gente vai lembrar que o povo de Deus, ele foi cativo da Síria, foi cativo da Babilônia, teve alguns enrolos lá com o pessoal dos filisteus. Então você vai ver que é um montão de coisas que estão longe da gente pra caramba beça, da nossa cultura brasileira, no caso de vocês capixaba, no meu carioca. Então quando a gente vai ler a Bíblia, a gente tem que entender que aquilo que está sendo dito para uma época e para um povo. Se o exemplo, se a Marluz pegar uma carta e escrever uma carta para uma filha dela, ela vai escrever dentro do contexto que a filha dela está vivendo. Você tem duas, não é isso? Qual a diferença de idade? Aí é pouquinho, não dá muito não. Tá, mas vamos lá. Mas tu vai escrever para uma, tu vai escrever de uma maneira. Você vai escrever para outra de outra maneira. Porque são pessoas diferentes e ao mesmo tempo são realidades diferentes. Por que eu estou falando tudo isso, gente? Porque normalmente a gente quer ler a Bíblia com qual cabeça? Deles ou a nossa? E como que a gente vai entender o que eles falaram se a gente lê com a nossa mentalidade? Aí, mais ainda, se você pega o Brasil, que eu vou voltar, gente, que eu falei, hoje é uma introdução. Quando a gente pega o Brasil, quem estava aqui no começo de tudo? Os indígenas. Quem chegou? Os portugueses. Os portugueses tinham como predominância qual fé? E qual tipo, vamos pegar lá um ex-católico, qual tipo de catolicismo? Então, mas qual tipo? A época dele haviam 4 tipos já de linhas católicas, na época que o Brasil é descoberto, porque em termos de fé, o Brasil ele é novinho. Quando que nós fomos descobertos? Vou chegar lá, quando nós fomos descobertos? 1500 que dizem, né, aí pra gente. Nós estamos em 2026. Quanto tempo tem que... E quanto tempo tem que Jesus Cristo veio? Então a gente é novinho em relação à chegada do Evangelho aqui. O Evangelho chega aqui primeiro com os católicos, que era de uma linha dos jesuítas. E aí era um tipo de catolicismo. E eles chegam aqui, encontram os indígenas, 2 culturas diferentes. Depois deles, quem é que chega aqui em massa? Os africanos. Depois dos africanos, chega uma outra rapaziada que hoje a gente chama de primeiro mundo, para trabalhar também na colheita. Inclusive tem uma novela reprisando agora, chegam os italianos. E agora eu vou te perguntar, a gente então é purinho na nossa maneira de enxergar? Não. A gente é uma miscelânea tremenda. E essa miscelânea, ela também entra na nossa maneira de ter fé. Por quê? Nós herdamos, querendo ou não, culturas de fé desse povo todo, dos indígenas, dos católicos, dos africanos, sem citar nome, até porque agora que está gravando, né? Tem uma igreja aí que trabalha com sal grosso. Isso é uma herança de quê? Africano, mas que está dentro da nossa cultura. Tem base bíblica? Nenhuma. Mas pegam a cultura e jogam naquilo ali para a gente pegar a nossa fé. O que eu quero que a gente entenda é que eu preciso que vocês, nesse estudo, a gente olhe a Bíblia pelo que a Bíblia fala. Eu sei que é complicado porque a gente traz toda essa bagagem. Tem gente, alguém aqui você já foi bleiana, né? Mar a terra, aleluia. Então, tu também. Então a gente vai ter culturas denominacionais também diferentes. E a gente precisa olhar a Bíblia para a Bíblia falar com a gente. E não a gente falar com a Bíblia dentro da nossa própria cabeça. Vou pegar agora na construção da Bíblia. Qual é a origem da escrita da Bíblia? Hebraica. Depois a gente vai ver um pouquinho de aramaico, mas predominância grega. Mas quem escreve grego era quem? Paulo era o quê?
Judeu. Marco era o quê? Judeu. Pedro era o quê? Judeu. Então ela é escrita no grego, que quem está dominando são os romanos, que é o povo helênico, que vem de Alexandre o Grande, que quando saiu conquistando todo mundo. Eles estão sendo influenciados pelos romanos, mas escrevendo em grego, mas a cabeça é judaica. Pensando como o povo que Deus separou desde o começo, o povo hebreu pensava. Isto é, até a escrita, se fosse um romano lendo, eles veriam que o Novo Testamento está em grego, mas eles iam saber que a maneira de falar é judaica. É igual quando vocês falam que eu falo chiano, né? Que é a maneira carioca, né? Eu estava vendo com a Alessandra, a gente está vendo junto, ela revendo, eu vendo pela primeira vez aquela novela, seriado Reis. Aí teve uma cena, acho que foi anteontem que a gente viu, que uma atriz lá fala pro cara que representa o Davi, como é que é? Eles usam uma não sabe de nada, inocente. Quer dizer, isso jamais seria, eu achei legal, achei bacana, só que eu sei que isso jamais seria dito naquela época. Por quê? É outra cultura. E aí eu vou falar para vocês com carinho, respeito e temor. Claro que tem as exceções e eu estou dentro desses que estão aprendendo. Mas hoje, a gente lê a Bíblia com os nossos olhos. E por isso que a gente acaba tendo tantos grupos divididos, porque a gente que quer que a Bíblia, quer falar para a Bíblia o que ela tem que falar para a gente. A gente não quer deixar a Bíblia falar conosco dentro daquilo que ela foi proposta. O Novo Testamento, praticamente tudo é o quê? Tirando os evangelhos, o restante é o quê? Carta. Carta, ela tem um destinatário. E ela tem uma mensagem para aquele destinatário. Então a gente tem que escrever, saber, eu estou escrevendo para o Onésimo. Pô, quem é o Onésimo? Qual é a condição que eu estou escrevendo? Qual o assunto dentro da personalidade que vocês conhecem mais do Onésimo do que eu estou escrevendo e como Onésimo ele vai ler aquilo tudo ali? Para quê? Para que eu entenda de fato a mensagem que está sendo dita para o Onésimo. Estão me fazendo entender, gente? Está claro para vocês? Tá, tem alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Era bom ter um outro microfone aí para nós, né? Alguém quer falar? Está claro isso? Entendido de maneira tranquila? Eu vou dar um exemplo. Quando você pega Paulo escrevendo aos Coríntios, ele vai tratar de assuntos que praticamente, tirando um pouquinho de Filipenses, quando ele fala de unidade, você não vê Paulo falar em nenhum outro lugar. Por quê? Porque Coríntios era uma cidade metropolitana, que tinha um porto que era um dos mais populosos que tinha uma idolatria enorme e tinha uns problemas específicos. Então Paulo escreve para Coríntios para tratar daquilo que Coríntios precisava dentro da realidade de Coríntios. Quando ele vai falar de Gálatas, o pessoal está voltando de novo a querer ser cristão judeu. Igual tem um montão de cristão hoje, pegando um montão de coisa judaica e trazendo para dentro da igreja. Paulo lá em Gálatas já está arrebentando o povo dos Gálatas com isso. Ele já chega a falar, ainda que seja um anjo, ou eu, venha pregar outro evangelho do que vocês ouviram no começo, que seja anátema, que significa anátema, maldito. Quando você vai ler o capítulo 5, quando ele vai falar da circuncisão, não se espante, está na Bíblia. Ele chega a falar assim, ó, tomara que vocês errem o cálculo e corte o negocinho de vocês. Está escrito lá. Só que quando a gente vai traduzir, a gente bota um negócio bem bonitinho. Porque Paulo está irado, porque eles ouviram o evangelho, vem uma perseguição, começam os filósofos, principalmente os estoicos, falar para eles começam a querer voltar ao costume judaico. E a gente vê hoje um montão de gente pegando um montão de coisa do judaísmo, querendo inserir de novo na igreja. Aquilo que Jesus já tinha dito, está consumado. E a gente vai falar muito disso nesse caminho. E não só idolatria, e a gente vai falar disso aqui. A gente tem que... Eu escrevi um texto hoje. Então, tem isso também.
Por isso que eu falar que tivesse, porque está gravando, a pessoa que está gravando, se a gente conseguisse outro microfone, vai ficar feliz. Mas o que acontece? A gente tem que entender que tem coisas que foram por um tempo, por um propósito. Eu vou dar um exemplo bobo. Quem aqui já ensinou filho a atravessar a rua? Todo mundo. E aí, quando a gente vai falar do semáforo, né, do sinal de trânsito, o que a gente fala para esse filho? Olha para os dois lados. Se o sinal estiver vermelho, não atravessa, tem que estar verde para você atravessar. Mas eu gosto de falar isso quando eu estou falando do Rio, porque o Rio é tranquilão, né? Principalmente à noite, é maravilha. Então no Rio, normalmente os semáforos, de 10 da noite a 6 da manhã, você pode atravessar direto, por causa do assalto, para você ter segurança. Então vou pegar lá o exemplo do Rio, que fica mais fácil. Você está lá no Rio, 11 horas da noite, o sinal está, você já é adulto, já não é mais criancinha, o sinal está fechado para você. Você vai ficar prestando atenção só no sinal para atravessar, ou você vai ficar prestando atenção, na verdade, no carro para saber se pode ou não? Mesmo com o sinal, porque para você, o que está sendo ensinado desde criança é a segurança. E quando você está maiorzinho, espera-se que você tenha o discernimento de saber o que pode e o que não pode. É tão interessante esse ensinamento, que até depois da gente adulto, quando a gente aprende enquanto criança, olhar para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, mesmo em ruas, né, que é tudo do mesmo sentido, acaba você olhando para um lado e para o outro. É tão assim, automático, é tão automático, né, o ensinamento. Então o que a gente precisa entender, que há coisas na Bíblia, e a gente, claro, o estudo ele não vai chegar a isso, que aí já seria uma aula mesmo de teologia mais profunda, mas a Bíblia ela vai ter coisa que foi um ensinamento para uma época. A gente costuma dizer que o ensino da Bíblia ele é progressivo. Ele vem, lembra que eu falei de 1500 anos. Então Deus vem trabalhando no povo segundo o que era o costume da sua época. Tanto é que tem muita gente, que eu não vou entrar nesse mérito agora, mas uma hora qualquer a gente pode responder. Mas por que o Deus de antigamente era de guerra e de agora não é? Porque antigamente era a guerra, era tiro, pancada e bomba, não tinha outro jeito. Hoje não era mais para ser assim, e a gente continua fazendo guerra, né? Hoje era para, quando Jesus vem, o quê? É uma outra época. Não tem nem mais guerra, que é a época do chamado da Pax Romana. Quer dizer, uma paz, porque o Império Romano ele era muito forte. Ele dizia, vocês me obedecem, está tudo tranquilo. Então era chamado uma paz, mas era uma paz porque os caras eram o bam. Então não tinha guerra alguma, era tudo muito tranquilo. Então que a gente precisa entender que a Bíblia ela é progressiva. Então tem coisas que valeu para aquela época que não vale mais nada agora. E por isso que em Cristo Jesus, é o que eu falei aqui pregando, e a gente vai ver isso durante o estudo, eu vou fazer uma pergunta só para a gente refrescar. Qual é o cerimonial que Jesus Cristo ensina? Qual o cerimonial? O Antigo Testamento é cheio de cerimonial, não é? É cheio de... Então, nem a Páscoa ele ensinou. Isso a gente vai falar. A ceia. O único. Não tem nenhum outro tipo de cerimonial. Quando a gente vai falar do batismo, normalmente a gente fala de memorial, porque é algo em memória dele. Tanto é que ele não ensina como fazer. Ele só fala que tem que ser feito. Batizando, acabou, não fala como que tem que ser. Agora a ceia, tem todo lá o processo do pão, do cálice, né? Tem todo o processo. Fora isso, não tem nenhum. A gente hoje é cheio de cerimoniais. A nossa fé é cheia de cerimoniais. E onde estão os cerimoniais? Antigo Testamento é o quê? Nova ou velha aliança? E qual é a nova? Então, qual é ela? É de Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a partir dele você vê que não tem mais nada disso. Você não vê Paulo, Pedro, ninguém que escreveu, Lucas, Marcos, ninguém falando isso. Mas a gente vai lá no Velho Testamento e quer resgatar algo que Jesus falou, já está consumado, e quer trazer para cá, e não entende que a gente está criando um misticismo,
que a gente está criando idolatria, ainda que seja um ritual, a uma coisa, a uma liturgia. A gente está criando costumes idólatras e não entende que nisso a gente está anulando o que Jesus Cristo conquistou na cruz. Mas por quê? Porque a nossa fé cultural é uma fé que é trabalhada naquilo que vê e naquilo que toca. Lembra que eu falei? Os indígenas, como que é a fé deles? Cheia de ritos. Aí tu vai para os católicos hoje, me desculpa, amado, mas é a realidade. A gente vai para os católicos, é cheio de quê? De ritos, de normas. Tu vai para os africanos. E a gente herdou tudo isso. Então isso já está, lembra do automático que você falou de atravessar a rua? Isso já está em nós. Eu cresci, minha avó falando, não pode deixar o chinelo virado, senão sua mãe morre. A vizinha chegou, demorou muito tempo, a vassoura atrás da porta, para a vizinha ir embora. Eu cresci com isso. Depois da conversão, eu demorei muito, mas muito, para não passar em frente de um cemitério ou uma igreja católica e não fazer o sinal da cruz. Mas eu demorei muito, minha mão já queria vir sozinha, eu falava, sossega, e ela querendo, para. Foi uma luta tremenda, porque foram 14, quer dizer, eu me converti com 22, então foram 22 anos fazendo isso, aprendi isso. Então, não, eu vejo o chinelo virado, eu falo, pô, não tem nada a ver, mas se eu demole o pezinho, custa nada, né? Vamos lá tirar. Por quê? É uma vida toda fazendo isso. Então, a nossa fé, ela está cheia dessas coisas. E aí, quando a gente vai para a Bíblia, a gente tem dificuldade de se esvaziar disso para falar assim, o que de fato a Bíblia está falando para mim? Tranquilo até aí, gente? Tranquilo? Ninguém quer falar nada? Tendo isso em vista, então agora a gente vai lá. A gente leu Apocalipse 1:3, porque a gente estava falando sobre os que leem e os que ouvem. Quer dizer, todos os dois grupos estão aprendendo da palavra, mas nem todo mundo tinha acesso à leitura. Então tem o pessoal que lê e o pessoal que ouve, porque essa época eram poucos os que eram alfabetizados. E agora a gente vai dar uma lida, porque a gente tem que crer no que a gente vai ler agora, para a gente poder caminhar. 2 Timóteo 3,16, quem pode ler para a gente? E aí a gente vai dar um pulo para aquilo que vai ser de fato o nosso texto, que é Mateus 16. Segunda Timóteo 3,16. Vê se minha mente não falhou. Segunda Timóteo 3,16. Isso. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Vamos lá, primeira coisa. É alguma parte da escritura? Toda a escritura. Quem está falando aí? É um cara leigo? É um cara sem conhecimento? Quem está escrevendo a Timóteo? Quem escreveu a carta ao Timóteo? Paulo. Segunda carta, ele está em iminência de morrer. Dias depois ele acabaria morrendo na mão de Nero. Então, o cara que está escrevendo a ele foi aluno de Gamaliel, o bam das leis da época. Era fariseu dos fariseus, circuncidado ao 8º dia, da tribo de Benjamim, instruído em todas as leis. Então, o cara que está escrevendo, ele sabe do que ele está falando. Quer dizer, ele tem todo o conhecimento cognitivo em dia, ele tem toda a capacidade intelectual da sua época, mas aí ele vem e fala que toda a escritura é divinamente inspirada. Toda. Então eu não posso pegar da Bíblia e fazer uma caixinha de promessa. Aqui vocês conhecem caixinha, ou conheceram caixinha de promessa? Então sabe o que eu estou falando, né? É muito boa, né? Nunca sai lá, negue-se a si mesmo, não toma a tua cruz, não sai nada disso, né? Porque não está na Bíblia não, foi outra pessoa que falou esse trem. Então a gente não pode fazer dela a caixinha de promessa, é tudo que está ali. A gente tem que crer que foi divinamente inspirado.
inspirada. E Pedro vai falar que foi o Espírito, segundo Pedro, se eu não me engano, vai dizer que foi o Espírito Santo quem inspirou os homens a escreverem essa palavra. Então, primeiro, ser toda, a gente tem que entendê-la toda. Nesse toda, a gente tem que entender aquilo que é histórico e aquilo que é normativo. Qual é a diferença? O que é norma? Lei, aquilo que tem que ser seguido. Tudo na Bíblia é norma? Não. Tem coisas que são história. Um exemplo, Davi adulterou com Batseba. É para a gente sair adulterando? Não. Aquilo ali é uma história real sendo contada para falar que o homem, segundo o coração de Deus, vacilou para caramba a beça. Por que eu estou falando isso? Porque há coisas que a gente pega na Bíblia, que foi usar, é algo sendo contado, é uma experiência de alguém, e a gente quer pegar aquilo como norma. E tem aquilo que é norma, que a gente não pode negociar, é para a gente viver, é para a gente fazer, e a gente acha que pode dar um jeitinho. Quer ver um exemplo? Está escrito, confessai os nossos pecados uns aos outros. A gente faz isso? Confessai, qual é a conjugação desse verbo? Imperativo. É uma norma. Porque Paulo está falando isso baseado na comunhão que o pessoal vivia e naquilo que ele tinha aprendido sobre perdão, que está lá no Pai Nosso, está Jesus falando o tempo todo sobre perdão. Então, a gente vai ter aqui umas 3 a 4 aulas sobre perdão, que normalmente demora a pampa. Então, Paulo está falando, confessar é uma norma, mas a gente não faz. Então, a gente tem que, quando olhar para a Bíblia, falar assim, ó, isso aqui é norma. Isso daqui é apenas um fato sendo contado que não tem a ver comigo. Foi com fulano, foi com ciclano e não necessariamente comigo. Alguém entendemos isso, amados? Então vamos lá, me dá um exemplo aí de alguma coisa que seja uma norma na Bíblia. Não, uns aos outros. Isso é um costume que eu acho lindo. A Breia falava e faz isso, não sei se ainda faz, né? Fazia isso, faz isso demais. Então, por exemplo, eu fiz algo com a Marlúcia, ela ficou chateada comigo, aí eu cheguei ali para ela e conversei com ela, falei assim, Marlúcia, eu não te chateei e tal. Mas se isso não danificou a vida dela, né, se eu não falei mal dela para outra pessoa, porque vamos supor que fosse que eu tivesse falado mal dela para outra pessoa. Aí eu venho e peço perdão para ela e continua lá o mal sendo falado, né? Aí eu tenho que ir lá e resolver lá, né? Sim, porque o que é... A gente vai falar sobre isso quando fala sobre perdão. Há coisas que a gente não consegue mais remediar. Então, e há outras que a gente consegue remediar. Porque tem coisas que às vezes é só entre eu e ela. Isso aí, é isso aí. Entendi. E tem coisas que é em relação a outros. Igreja. Mas aí, a gente vai falar isso mais profundo. A gente, que eu não vou entrar nisso hoje, porque aí seria o tempo. Mas a gente precisa entender que a gente é membro do mesmo corpo. Quando eu machuco o membro, eu machuco o corpo. E a gente não entende isso no mundo espiritual. Quer ver? Você vai abrir Coríntios. Paulo só tem a carta de Coríntios porque, quer dizer, Paulo escreveu 4, a gente só tem 2, mas isso é papo para outro dia. Mas você vai ver lá que alguém foi contar para Paulo. E Paulo não tem nenhuma preocupação em dar nome. Ele fala, fiquei sabendo pelos da família de Cloé. Alguns falam Cloé. Ele dá o nome, na boa. E não tem nenhum mimimi, não tem nenhuma frescura. Por quê? Porque as coisas de Deus são para andar às claras. A Bíblia, Jesus falou que as suas obras sejam feitas, realizadas na luz, para que todos vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Senhor. Não existe evangelho às escuras. E o dia que a gente entender que quando eu peco contra ou alguém lá de fora, eu estou maculando o corpo que eu pertenço, a gente ia levar esse negócio muito a sério. Por isso que testemunhar é em todo o tempo você representar, eu pertenço a Cristo, logo eu pertenço à igreja de Cristo.
Só que a gente ainda olha o evangelho, que aí eu acabo pregando que não é essa a intenção, com individualismo, achando que é somente entre eu e Deus, ou talvez com alguém que eu seja mais chegado. Não, nós somos membros de um mesmo corpo. E por isso... Jesus falou um caso específico desse. Se alguém vai apresentar sua... Ah, sim. É o que a nossa irmã ali falou no começo, encaixa naquele versículo que Jesus Cristo falou, né? Quando for levar a oferta e tiver alguma coisa contra o teu irmão, aí é deixa individual. no cantinho. Aí é individual, aí é de um para um. Né? Mas a agora, oferta... confessar aos pecados, confessar os seus pecados uns aos outros, ele está no plural, naturalmente, né? Não, mas mesmo essa passagem de Mateus, se você olhar, a oferta ela era individual, mas era um ato comunitário, porque havia um dia específico do povo de Deus ir até lá para poder oferecer as ofertas, que a gente entraria lá na história de Eli, por aí iria. Então, quer dizer, nunca é só, sempre é comunitário. Ainda que, nesse caso aí, vai entre ele e o irmão. Mas o que ele está fazendo é diante de todo um corpo, diante de todo o grupo. A gente foi criado para... Por isso que Deus viu e não era bom que o homem estivesse só. A gente pensa só em marido e mulher. Não, ele está dizendo que ali os dois vão se tornar um, que é um corpo. Mostrando que era o que Pai, Filho e Espírito Santo são. 3 que são um. E a intenção era que todo um povo fosse um só povo. Só que aí vem o pecado e faz isso tudo aí que a gente bem conhece. Mas é por aí. Mas quando a gente for falar de perdão, a gente vai falar bastante. Eu só estou querendo dizer que eu quero aí, um exemplo daquilo que é normativo. Eu achei que a gente fosse dar tempo de entrar no fermento dos fariseus hoje, mas não sei se vai dar. E é normativo, é para todo mundo fazer. Perdoar os pecados é normativo. Não tomar o nome do Senhor em vão é normativo. Amar o próximo, santidade, tudo isso é honrar pai e mãe, que depois vai ser repetido pelo próprio Cristo, e Paulo vai repetir isso também. Isso é normativo. Agora me dá um exemplo daquilo que é histórico. Salomão com a palavra de sabedoria na hora lá que a gente falou até aqui na escola dominical, na hora das duas crianças, as 7 voltas que o pessoal faz hoje, né? As 7 voltas na muralha de Jericó, é o histórico ou é uma norma? É histórico. Quantas vezes Deus fez isso? Só ali. E olha só como que a gente é. Como a gente gosta disso, que pega, que toca, que vê. Fez ali. Depois continua ainda lutando contra outros povos? Sim, porque tinha que tomar a terra. Teve isso outra vez? Não, foi ali. E acabou. A gente pega aquilo ali que é um ato histórico, que aconteceu, a gente crê, amém, amados? Mas peço falar que aquilo que é norma, a campanha das 7 voltas na muralha de Jericó. Meu Deus, Jericó caiu, foi reconstruído, aconteceu um monte de trem depois disso. E aí a gente pega a norma e coloca como história, porque a gente pega a história e coloca como norma, porque a gente gosta desse negócio que a gente pega, que a gente toca. E a gente vai ver toda a caminhada do Novo Testamento é apenas por fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Tem mais nada, é só isso o tempo todo. Pedro e João no capítulo 3 de Atos, na igreja Formosa. O que eles usaram? Levanta e anda em nome de Jesus. Acabou. Paulo e Tiago estão presos, Atos 16. O que eles fazem? Cantam e oram. O que acontece? Cadê? Só o nome de Jesus, tu vai olhar, o tempo todo é só Jesus. Eu tenho uma frase que vocês vão me ouvir falar muito: Jesus nos basta. É o nome que é sobre todo o nome, é o único mediador entre Deus e o homem. Tudo que ele conquistou na cruz é direito nosso e a nossa herança. A gente não precisa de mais nada. Mas lembra que eu falei da cultura?
Qual foi o grande problema de Jesus com os fariseus, que era o que eu achava que a gente ia falar hoje, mas eu vou tentar pelo menos a gente fazer a leitura. Qual foi o grande problema de Jesus com os fariseus? A tradição. E olha que dentro daquilo tinha a tradição, que a gente vai falar disso, que a gente vai falar sobre fariseus, saduceus, zelotes e essênios, a gente vai falar individualmente sobre cada um deles, e aí vai ser agora no comecinho, né? Mas você vai ver que há coisas que eles faziam que eram de fato, estava dentro das 613 leis do Antigo Testamento, que no Antigo Testamento Deus deu 613 leis. Estavam lá nas 613 leis, mais 1000 e poucas que eles acrescentaram, que aí a gente, quando fala dos fariseus, fala dele. Mas até nas 613 estavam erradas, eles erravam, mesmo sendo bíblico. Aí eu vou dar um exemplo que a gente bem conhece. Tem um pessoal colocando um montão de dinheiro de oferta, não tem? Lembram da passagem? Aí vai uma viúva e dá 2. Os caras que estavam dando, estavam fazendo o que mandava o Antigo Testamento? Estava escrito lá, os dízimos, ofertas, escrito lá. Levítico vem trazendo esse tempo todo. Então eles estavam fazendo o que estava na lei. E vem Jesus, parece que ele nunca entrou numa escola, né? Não sabe fazer nada, nenhuma conta, não é de exata. Jesus, ele vai falar, olha, a mulher viúva deu mais do que todo mundo. E o povo não entende. Como que uma mulher que dá 2 moedas dá mais do que um montão de gente que deu um monte de dinheiro? E aí Jesus vai falar que eles deram o que sobravam. A mulher deu tudo que ela tinha. A diferença estava, quer dizer, não é a letra. Eu estou cumprindo aqui dentro o significado daquilo que aquela letra me ensina. E os fariseus não. E aí vamos abrir então em Mateus 16. Vamos pegar só esse. Mas eu quero que vocês falem, tá, gente? Vamos ler hoje, para a gente poder falar um pouquinho, do 1 ao 5. Quem pode ler aí, enquanto vocês leem, eu vou pegar água para mim. Mateus 16, 1 ao 5. E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe lhe mostrassem algum sinal do céu. Mas ele respondendo disse: quando é chegado a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabei diferenciar a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos. Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. Agora é o 5. E passando os seus discípulos para outra banda, tinham-se esquecido de fornecer de pão. Vamos por etapa. Se você voltar um pouquinho, finalzinho do 15, Jesus acabara de multiplicar pães e peixes. Mas pães e peixes não é ainda o suficiente para eles crerem que Jesus Cristo é o Senhor. E aí vão 2 grupos, fariseus e saduceus. O que eles querem pedir? O que eles estão pedindo? Sinal. Jesus acabou de multiplicar pães e peixe, mas ainda assim eles querem mais sinais. Eu vou abrir um parênteses que não tinha nada a ver com o estudo, mas só para a gente pensar. Quer ver eu ficar apavorado, e Deus tem que mudar isso no meu coração? Eu sei que Ele tem. É quando eu vejo alguém que um dia disse que creu em Jesus, mas que se afastou porque as promessas do Senhor não se cumpriram na vida dele, ou porque não viu maravilha e milagre. O que foi, Éder? Fala aí. Isso acaba comigo. Por quê? Ou o dia que você creu é mentira, você não creu em nada,
Nada, você foi levado pelo emocionalismo, e hoje a gente tem muito disso, né? A parte emocional sendo usada no culto, e vocês vão ver, eu corro disso. Ou foi emocionalismo, ou foi uma farsa. Porque quando eu digo crer, eu não estou crendo por causa de um milagre que eu estou vendo. Eu estou crendo porque eu creio que o milagre na cruz aconteceu, amém? Que o Deus homem morreu a minha morte, perdoou os meus pecados, levando-os sobre si, e por causa dele, na minha fé nele, eu me arrependo dos meus pecados, e agora dos meus pecados o Senhor não se lembra mais, e meu nome passa a estar escrito no livro da vida, e eu passo a ser templo e habitação do Espírito Santo. Amado, você alcançou isso, o que você quer mais? Mas vamos lá, se você disse que creu nisso, por que você precisa de mais sinais para continuar crendo? Não, crer sem ver, mas presta atenção, se naquele dia você disse que creu, você creu sem ver, que nenhum de nós aqui estávamos no dia que Jesus Cristo morreu. Você estava, gente? Tem alguém aqui dessa época? Não, né? A gente não estava. Então tudo da gente é pela fé sem ver. Então se eu creio nisso, e creio que se eu morrer hoje, eu vou direto para o Pai, e que agora eu tenho comunhão com Deus, para quê? Eu preciso de mais sinais para continuar crendo. Então eu não criei, caramba. Eu criei em qualquer outra coisa, mas não que Jesus Cristo é Deus, não que Jesus é Senhor, não que Jesus é o Salvador. Porque se eu preciso de adendo, está errado. Aí a gente entraria na parte até dos outros que acham que tem que fazer obra para poder serem salvos. E é com aquilo que Lutero vem contra, que está lá em Efésios 2. Mas estou dizendo isso porque os fariseus acabaram de ver multiplicação de pães e peixe. Aí, para vocês verem, lembram que Jesus falou que um reino dividido não subsiste? Porque vão dizer que ele é Beelzebul, tem parceria lá com ele. Vocês verem que para o mal, até o mal se une. Se a gente for em Gênesis 11, está sendo construída a Torre de Babel. E a Bíblia fala que Deus desceu e viu que o coração do povo era um só, e que Deus tinha que intervir naquilo pela unidade que eles estavam tendo para poder fazer aquilo que era errado. E aí, saduceus e fariseus, eles não se davam, não se batiam, era Vasco e Flamengo mais ou menos, né? Não se davam de jeito nenhum. Mas para querer arrebentar Jesus, inclusive, não sei se vocês sabem, historicamente, você lê na Bíblia, foram os fariseus e saduceus que levaram Jesus até a crucificação. Eles se uniram para poder matar Jesus, porque Jesus estava acabando com o que eles viviam e pregavam, que a gente vai aprender isso. Eles se unem, quer dizer, tu consegue imaginar Vasco e Flamengo dentro do mesmo ônibus? Indo para um jogo? Não dá, gente. Não dá. Eles conseguem fazer isso para poder ainda pressionar a Jesus. E a resposta de Jesus é que, olha, vocês sabem discernir as coisas simples da vida, quando vai chover, quando vai fazer sol, quando dá para colher ou não. Acabei de fazer um sinal, e vocês ainda estão questionando quem eu sou. Então agora vocês não vão ter nenhum outro sinal, a não ser... E aí ele faz a comparação de Jonas, 3 dias na boca do peixe, que seria 3 dias Jesus na terra. E aí vem onde eu quero que a gente entre. Indo os discípulos, versículo 5, para outro lado do mar, esqueceram-se de levar pão. Havia Jesus acabado de multiplicar pães e peixe. Eu tenho que aprender a trabalhar com slide, mas quando eu for falar de Cesareia de Filipe, eu vou trazer pelo menos umas fotos para ver se a gente coloca aqui, tá? Para ver se a gente coloca aqui. O mar da Galileia, onde Jesus está fazendo isso na Galileia, onde tem Magdala, onde vem a Madalena. Ele está saindo dali que Galileia era o ponto central, era o quartel central, era o QG. Entende isso, QG? Quartel-general de Jesus Cristo. Jesus Cristo está saindo da Galileia e está indo mais para o norte, onde vai ter a Cesareia de Filipe. Eu preciso muito que a gente entenda isso. Galileia era... Quem aqui já foi na 25 de março ou já foi no centro do Rio de Janeiro, na Uruguaiana? Então,
você verá todo tipo de gente. O que tu pensar? Eu olhei para baixo, branco. O que tu pensares, se tu fores nesses lugares, tu vais encontrar. Galileia era assim. Era o lugar de múltiplas religiões, mas não era o lugar berço de religião nenhuma. Mas como era ali no Mar da Galileia, o pessoal morava ali por causa do pescado e acesso do barco. Então era um lugar que todo tipo, mal comparando, mas muito mal comparando, né? As favelas do Rio de Janeiro, elas são oriundas por causa da mão de obra e o centro da cidade. Tanto é que até hoje, claro, estou falando das favelas de lá, das famosinhas, né, como Rocinha, né, Vidigal. Já tentaram o governo pegar esse povo e colocar na Zona Oeste, dando apartamento, mas eles não vão. Porque o tempo que eles vão demorar para sair do trabalho dele, sair da casa para chegar no trabalho é muito grande. E ali eles descem, já estão na zona sul. Quer dizer, eles estão pertinho da onde eles têm que trabalhar. Então na Galileia o pessoal estava ali por causa dessa facilidade do mar e tudo que ali estava envolvido. E o interessante é que Jesus, quando vem, ele não vai para o lugar da religião. Onde era o lugar da religião? Jerusalém. O lugar da religião é Jerusalém. De onde Jesus escolhe os discípulos? Galileia. E aí eu vou abrir um parênteses como pastor. É muito difícil hoje, eu vou falar de hoje que é a minha época, né? Mas até pelo tudo que eu já estudei, você chegar e ensinar de fato a palavra para quem já está há muito tempo em práticas equivocadas. Você vê que Jesus não pegou nenhum religioso. Se ele fosse lá em Jerusalém, era só fechar o olho e puxar. Ele vai para Galileia, onde não tem nada disso, onde o povo é todo misturado, e é de lá que ele escolhe seus 12 discípulos, para pegar do zero, sem nenhum tipo de costumes, de inclinações, pegar o pessoal do zero. Esses dias até um amigo que a gente se converteu mais ou menos junto, a gente se batizou no mesmo dia, a gente estava num tema sobre um assunto aí que de vez em quando vira polêmica nas internet, e ele é meu xará, Rogério. Falei, Gerinho, não é não, Gerinho. Porque ele foi falar, não, porque os discípulos de Jesus, porque tem até um pastor que eu faço um curso com ele, que ele defende isso, que os discípulos tinham entre 14 e 15 anos, exceto Pedro. Eu falei, a ele um do exemplo que ele dá é porque é com 14 anos que o cara foi rejeitado por um rabino, então ele pode ter um outro rabino para poder ser seu mestre, que no caso seria alguém que ficou de fora. E eu falei, não rapaz, isso é lá em Jerusalém, essa rapaziada é da Galileia, a rapaziada toda misturada, que não tem nenhum vínculo direto com o centro da religião, que é Jerusalém. E Jesus pega esses caras, e não só pega esses caras, vocês vão ver, eu falei isso mais para frente. Gente, Pedro vivendo junto com esse pessoal é a coisa mais doida do mundo. É a coisa mais doida. Porque Pedro carregava uma espada, Mateus era cobrador de impostos, e Jesus chama os dois para caminharem juntos. Pô, eu fico pensando, vamos botar lá, sei lá, vamos botar aí, Bartolomeu dormindo, e olhando para Pedro com a espada assim do lado, assim, e Pedro vai pegar esse Mateus, Pedro vai pegar Mateus, ou então o próprio Mateus dormindo, e falou assim, pô, vou dormir com o olho aberto e outro fechado, porque é muita loucura. Mas Jesus fez isso, pegou essa rapaziada sem pedigree nenhum, sem mérito nenhum de qualquer sociedade, e essa rapaziada que Jesus está ensinando. E ele está saindo daqui, depois de multiplicar pães e peixes, está indo para Cesareia de Filipos, que a gente vai falar bastante de Cesareia de Filipos. Então ele está saindo, ele está no sul e começa a caminhar para o norte. Ele vai caminhar, quer dizer, ele não está bem no sul, ele está mais no meio, no centro, e começa a caminhar para o norte, onde tem o Monte Hermon, que a gente vai falar sobre isso, onde tem as nascentes do Rio Jordão, que vai formar o Rio Jordão. E nessa ida, ele vai dizer o versículo 5, indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pão. Disse-lhe Jesus, estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Quem havia acabado de questionar Jesus?
saduceus e todos eles são o quê? Religiosos, de times diferentes, mas todos eles são religiosos. E aí ele fala, tome cuidado com o fermento desse pessoal. E aí diz ainda, eles discutiam entre si, é porque não trouxemos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou, homens de pequena fé, por que vocês estão discutindo entre si sobre não terem pão? Ainda não compreendem? Não se lembram dos 5 pães para os 5.000 e de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000, de quantos cestos recolheram? Como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava lhes falando? Tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então, entenderam que não estava lhes dizendo que tomasse cuidado com o fermento de pão, mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus. Ele pega 2 grupos religiosos, e é em cima disso que a gente, a partir daí, vai falar, fariseus e saduceus, e vai falar sobre fermento. Ele pega o pão que ele acabou de multiplicar, pega esse exemplo para ficar assim bem na memória, e fala sobre o fermento. Qual é a função do fermento? E o fermento, ele está dentro ou está fora? Mas se tu botar só por cima, não resolve. Tem que estar lá no meio, misturado, lá dentro. E aí lembra que Jesus fala que o contamina o coração não é o que entra, mas é o que sai. E ele está falando para 2 grupos que eram de grandes referências na época. E junto deles estariam, que a gente vai falar sobre eles, os essênios e os zelotes. E Jesus está falando, tome cuidado com o tipo de religiosidade desse pessoal. Só que era um pessoal bem visto pela sociedade. Era um pessoal bem visto pelos crentes. Os crentes gostavam desse pessoal. Mas vem Jesus e fala, toma cuidado com o que está dentro do coração desse povo. E aí eu vou começar hoje, não vou terminar hoje, mas vou começar hoje. Quem eram os fariseus? O tempo todo Jesus está falando sobre eles. Como não dá tempo da gente falar sobre eles hoje, a gente vai ler só o Mateus 23, a gente só vai ler. E semana que vem a gente vai falar dos fariseus, se der tempo a gente fala também dos saduceus. Aí no terceira, eu já comecei e o professor já vai faltar, gente. Na terceira, quinta a gente não vai ter. Terceira não, na quarta, quinta. É na quarta, dia 25. É quarta, né? Quarta, quinta, isso. Sei. É 25. É porque eu vou, se Deus permitir, eu vou estar indo. Eu vou estar indo para o Rio, porque eu tenho uma conferência teológica, né? Eu estou fazendo. É 26? Então esse dia aí. Eu vou estar lá, o pessoal da clã até sabe, já disse. Eu estou fazendo um mestrado em teologia e eu tenho uma conferência teológica lá, que é de 26 a 28. E aí eu não vou estar aqui esses dias, que eu tenho que estar presente lá. É grandinho. Então eu vou dar um pulo 23, vamos ler a partir do verso 23. E depois, em outro momento, a gente vai voltando nas passagens. Mas quem pode ler aí, a gente vai ler direitinho, do 23 até o final, até o 38, 39. Mateus 23, do 23 ao 39. Hoje a gente só vai ler e vai encerrar. Mas quem pode ler? Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devis, porém, fazer essas coisas, sem omitir aquelas. Guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego,
limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Assim, contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns materiais e crucificareis, e outros açoitareis nas vossas sinagogas, e perseguireis de cidades em cidades, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhas a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Jesus pega levinho, né? Imagine eu chamando alguém aqui de hipócrita, raça de víbora. Vão me processar, vão ligar para o bispo, vão mandar chamar a polícia. E Jesus não fala uma vez não vem. Eu quero que a gente vá para casa, além de ter em mente, né, tudo que falamos, mas com uma certa ênfase. Jesus fala que nós somos luz do mundo e sal da terra. Mateus 5,13. Se você está chegando aqui agora, você é Jesus, onde você vai buscar pessoas para caminhar contigo? Na tua cabeça. Tá, vamos lá. Você chegou aqui, você é Jesus, veio para a salvação. Você precisa de 12 para vocês. E já existem os grupos religiosos. Onde você vai buscar o povo? Esses 12. Depois que... Então, é isso que eu quero que a gente entenda. Ele foi buscar no povão. Ele foi buscar, não é porque não tinha nenhum fariseu bom. Paulo era fariseu. A gente vai ver uma rapaziada boa quando a gente for falar sobre os fariseus, mas eu quero que a gente entenda que Jesus, desde o começo, ele veio viver aquilo que ele vai ensinando. Ele vai vivendo e vai ensinando, ele vai ensinando e vai vivendo. Isto é, luz do mundo e sal da terra, não é sal dentro do saleiro, é sal fora do saleiro. Jesus não veio e nem nos chamou para os que têm saúde. Ele veio e nos chamou para os doentes. Então, a religiosidade jamais ia instalar um quartel-general na Galiléia. Ia escolher Jerusalém. Jamais ia chamar pescadores, cobradores de impostos.
mas ia dentro lá das sinagogas, no sábado, e ver com a rapaziada boa, ia lá no meio dos levitas, sacerdotes, para ver quem pudesse ser escolhido. E Jesus não faz isso. Isso é só para a gente começar a entender que é por aí que a gente vai caminhar, para ver o que a religiosidade tem feito com a gente. Ele não foi aprender, ele foi ensinar. Quando ele se perde e ele está lá entre os mestres, ele está ensinando. Tanto é que ele fica 3 dias, quando volta ele está discutindo, e a rapaziada fica embasbacada, como um moleque de 12 anos, sabe aquilo tudo. Aqui a gente não está falando contra a igreja, por favor, não é isso que eu estou falando. O quartel-general tem que existir, porque esse grupo vira o grupo dele. O que eu quero que a gente entenda é que a gente foi chamado para fazer lá fora, e não ficar olhando somente, me perdoa a expressão, só para o nosso umbigo, só para o lado de dentro. A gente foi chamado para viver isso lá fora. Ele reunia os discípulos, depois falava o que é com o discípulo. Agora vão. Quando ele ensinou os 3 anos, como termina Mateus 28, agora vão e façam discípulos de todas as nações. Se a gente sair um pouquinho do texto e vai para Atos, vai falar: só vocês vão ficar aí reunidos até uma preposição limitadora, até que sejais revestidos de poder. Eles são revestidos de poder, o que acontece? Pum! Aí eles gostam muito de Jerusalém, está tudo acontecendo. Eu falei isso pregando aqui, milagres acontecendo, o povo se convertendo, mas eles tinham falado, é até os confins da terra. E eles querem ficar lá porque lá está muito bacana. Então o que Jesus faz? Morre Estevão, apedrejado, Atos 7. E aí vem uma grande perseguição. Aí Atos 8:1 vai dizer que por causa da perseguição eles se espalharam. Aí você vai entrar lá, final de 8, capítulo 8, já entrando no 9, Estevão está onde agora? Em Samaria. E Deus fazendo maravilhas através de Estevão, não, perdão, falei besteira, Filipe está lá em Samaria, fazendo sinais tremendos. Mas ainda assim o Espírito tira Filipe dali, com coxa, andando, né? Tira dali e leva para um caminho ermo, para pregar para um eunuco que está indo lá para a África. O evangelho chegou na África no 1º século. A gente foi ter o evangelho aqui no 16º século, para ver como a gente é menininho, como a África, quando o pessoal vai falar, a África é de determinada religião. O evangelho chegou lá no 1º século. Isto é, a gente se reúne aqui, é o nosso quartel general, para a gente poder combater lá fora. Esse é o nosso chamado. Amém? E a gente vai entender na caminhada, quando a gente falar que Cesareia de Filipe, o que já diz a Bíblia: toda a terra está cheia da glória de Deus. É toda a terra, não é aqui, não é ali, é toda a terra está cheia da glória de Deus. Amém? Vamos encerrar. Éder, termina a hora aí para a gente encerrar, por favor. Nésimo, obrigado aí por ter colocado para transmitir. Se acham que vale a pena, incentiva as pessoas a estarem aqui junto, né? Esse é o primeiro passo de um caso que a gente vai dar aí nessa caminhada, hein? Senhor amado, Deus de poder, quero te agradecer, Senhor, que estamos aqui nesta noite para aprendermos mais da Tua palavra. Muito obrigado por esse privilégio que nós temos, ó Pai. Clamamos ao Senhor que durante, ó Pai, a cada encontro, o Senhor possa abrir a nossa mente, o nosso entendimento, que possamos conhecer mais de Ti, para que possamos, ó Pai, ter como a nossa caminhada, possamos viver conforme as Tuas ordenanças, a Tua palavra em nossa vida. Que a Tua palavra possa ser o nosso caminhar, o nosso pensar, o nosso existir a cada dia. Que possamos viver esse direcionamento, Senhor. Deus amado, Pai, nos dê ânimo, para que, ó Pai, todas as semanas possamos estar aqui presente. Que possamos, ó Pai, convidar pessoas e outras pessoas também possam querer estar conosco.
Deus amado, ó Pai, que isso aqui, este grupo, possa envolver mais vidas, em querer buscar mais de Ti através da luz da Tua palavra. Te louvo pela vida do pastor Rogério, continue abençoando o Teu filho, continue dando sabedoria do alto céus, ó Pai. Deus amado, ó Pai, muito obrigado. Te louvo, te agradeço, em nome de Jesus. Amém.